Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo de modernização do campo brasileiro. A gente vai para a questão de número 13, tá bom? Certo? Vamos lá devagarzinho. Ó. A questão de número 13 começa com uma reportagem tirada da Folha de São Paulo. O que houve em Canudos? Então, a Guerra de Canudos, vocês estudam em história, a parte de um dos grandes acontecimentos, conflitos rurais ao longo da Primeira República Brasileira, e continua a acontecer até hoje. No campo, nas grandes cidades brasileiras, foi o choque do Brasil oficial e mais claro, com o Brasil real e mais escuro. Euclides da Cunha, formado, como todos nós, pelo Brasil oficial, de repente, ao chegar ao sertão, viu-se ofuscado pelo Brasil real de Antônio Conselheiro e de seus seguidores. Sua intuição de escritor, de gênio, e seu nobre caráter de homem de bem, colocaram-no imediatamente ao lado do conselheiro, para a honra e glória do escritor. De modo que, em outros erros e contradições, só lhe ocorreu, além da corajosa denúncia do crime, pregar uma modernização que consistiria, finalmente, em conformar o Brasil real pelos moldes do Brasil oficial. Isto é, uma modernização falsificadora e falsa. Beleza? Vamos marcar aqui esse tópico. Que, como aqui estão tentando fazer agora, é talvez pior do que uma invenção e uma invasão declarada. Esta apenas destrói e assola, enquanto a falsa modernização no campo como na cidade, descaracteriza, assola, destrói e avilta o povo do Brasil real. Então, um texto assim, extremamente interessante, está fazendo um resgate histórico, está fazendo um comparativo do ontem com hoje, um processo de perpetuação das desigualdades, das contradições, e, ao mesmo tempo, um processo de aprofundamento dessas mesmas desigualdades e contradições. Então, uma questão da FUVEST, tá bom? Então, vamos lá. O texto fala sobre modernização falsificadora e falsa. O texto fala sobre falsa modernização, obviamente, que acontece tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais, como nos espaços agrários brasileiros. Beleza? Identifique, então, o verbo de comando, tá bom? Identifique e explique. Então, outro verbo de comando, então a gente precisa respeitá-los. Tá bom? 2 elementos, não é um, não são 3, são 2 elementos da questão agrária. Então, a questão está falando sobre o campo, não está pedindo da cidade. Contemporânea, ou seja, hoje, que justifica a expressão falsa modernização do campo. Quando nós falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento urbano e industrial brasileiro, no primeiro capítulo da apostila, no primeiro capítulo que a gente trabalhou esse ano, a gente utilizou essa expressão também, uma modernização conservadora. De um lado, você moderniza aspectos produtivos, de outro lado, você conserva aspectos sociais e ambientais. Trazendo esse debate para as aulas de modernização do campo brasileiro, o que a gente pode perceber? Que o campo brasileiro vai se modernizar através da introdução de maquinários, da introdução de insumos modernos, de tecnologias, de mão de obra qualificada. A gente pode perceber que a produtividade aumentou significativamente, a partir das inovações tecnológicas, correção do solo, sementes geneticamente modificadas, a partir do grande avanço da biogenética, técnicas de irrigação, entre outras técnicas, permitiu que novas áreas fossem incorporadas à atividade agrícola, à atividade pecuária, e, consequentemente, aumentando as áreas agricultáveis no Brasil. A gente pode perceber que aumentou em muito a capitalização do campo, a produção de riqueza no campo. Isso é modernização, a diversificação produtiva, intensificando muito a pauta exportadora brasileira. Mas, por outro lado, a gente pode perceber que essa modernização conservou até mais, a gente pode até aprofundar mais um pouquinho, aprofundou, não somente conservou, mas aprofundou também as contradições sociais e ambientais.
Chamando atenção para a questão, né, que está falando sobre principalmente as contradições sociais, o que a gente pode falar? É um processo, né, de aprofundamento da concentração fundiária, é um elemento que você pode trazer para a questão, da desigualdade, da pauperização do camponês, né, da pobreza, das mazelas, né, sociais que são ampliadas no campo. A gente pode falar sobre os conflitos fundiários que se intensificam e, ao mesmo tempo, né, tornam-se cada vez mais complexos. A gente pode falar, né, sobre aspectos ligados à intensificação das políticas negligentes no campo. A gente pode falar de uma grande contradição relacionada à intensificação do êxodo rural. São todos aspectos, né, devido ao êxodo rural relacionado à miséria, à pobreza, ao desemprego no campo, à falência da agricultura familiar. São todos aspectos que vocês podem citar aí na questão para justificar o termo falso, tá bom? Você, de fato, moderniza de um lado, mas você não avança em outros aspectos estruturais. É importante a gente perceber também que isso também vai se reproduzir nos espaços ambientais, nos espaços naturais, nas problemáticas, né, socioambientais também. Isso é extremamente importante, tá? Isso é extremamente importante. Certo? Gente, alguma dúvida? Né? Então, Canudos representava a concentração fundiária, o mandonismo local, a pobreza, a pauperização que viviam uma parcela significativa da população, as negligências das políticas públicas. Então, são todos aspectos ligados, né, à Guerra de Canudos, que a gente consegue perceber que vai se perpetuando, né, e permanece no Brasil de hoje, no Brasil moderno, né? Legal? Então, é justamente isso que a questão queria que vocês refletissem, que vocês, né, tivessem, né, esse entendimento. Alguma dúvida, galera, sobre aquilo que vocês poderiam apresentar na questão? Alguma dificuldade relacionada com os assuntos que nós vimos? E aí, alguma dúvida ainda persiste na questão? Na questão de número 13? Alguma coisa mal explicada? Alguma coisa que vocês querem que eu aprofunde? Não? Então, vou entender um silêncio como tudo bem. Vamos seguir aqui, ó. Questão de número 14. Questão da UERJ, né? Modernização na agropecuária brasileira. Nós temos o mapa. Então, quando a gente fala de mapa, a gente precisa levar em consideração os elementos cartográficos que ele traz. Em termos de elementos cartográficos, nós temos aqui o título, tá? Nós temos aqui o título. Modernização da agropecuária brasileira. Nós temos aqui, importantíssimo, né, que é a legenda, para a gente entender o que significa essas cores espalhadas pelo território brasileiro. Então, o que a gente vai perceber? Quanto, né, a gente direciona para essa coloração, mais fraca é a prática de modernização no campo. Quanto mais próximo do verde escuro, mais forte é a modernização do campo. E a gente pode perceber, dentro de um certo regionalismo no Brasil, que a região de maior concentração de práticas modernas é a região centro-sul do território brasileiro. A gente pode perceber isso. É onde se concentra, né, as práticas mais modernas. A gente pode falar, inclusive, desse avanço, né, no sentido sul-norte. Legal? Beleza? A gente pode falar isso. A gente pode falar muito, né, como que o Nordeste é complexo. A gente pode destacar, inclusive, né, o avanço da região de Matopiba também, beleza? Que vem alterando essa dinâmica. A gente pode falar ainda, né, da presença de uma floresta densa da Amazônia, embora a destruição da Amazônia seja algo muito veloz, a destruição, né, tenha batido recorde e recorde e recorde nos últimos anos. O Brasil hoje é o país que mais desmata no mundo, mais queima vegetação natural no mundo, tá? A gente pode perceber isso.
Voltando para a questão, né, através desse entendimento, aqui a gente pode até falar do arco sul do desmatamento, né? A gente pode falar de vários aspectos aí que a gente pode destacar, tá bom? No Brasil, o setor agropecuário se caracteriza tanto por áreas que ainda adotam práticas tradicionais, beleza? Que estão relacionadas aqui, ó, com essa coloração, como aquelas que há forte presença de modernização, como se observa, né, no mapa. Então, aqui a gente está falando dessa tonalidade. Legal? Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão. Deixa eu pegar aqui de novo. Opa. Pega aqui, voltando para a questão. Dentro desse entendimento, aponte, verbo de comando, complexo regional que concentra o uso mais intenso de práticas agropecuárias modernas e aquele que concentra o uso menos intenso. Então, pegando o Brasil, pela classificação do professor Pedro Pinchas Geiger, o Brasil é dividido em importantes complexos importantes complexos econômicos, né? Geoeconômicos, as grandes regiões geoeconômicas do Brasil, que é a região Amazônia, né? A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil. Beleza? Então, o complexo regional que concentra o mais intenso uso de práticas agropecuárias modernas é justamente o Centro-Sul do Brasil. Tudo bem? É a região geoeconômica Centro-Sul. Já que concentra o uso menos intenso é a Amazônia. Tranquilo? Então, nós já identificamos. Só que a questão não para aí. Em seguida, então, ó, verbo de comando, cite, beleza? Cite, verbo de comando. Duas características presentes no processo de modernização da agropecuária no país. Quando a gente fala de modernização, o que a gente tem que lembrar? Do modelo moderno. A gente pode falar sobre as características do agronegócio. Crescente introdução de maquinários, então um processo de mecanização do campo. A crescente introdução de técnicas modernas, como irrigação, a técnica de calagem, extremamente importante para a utilização do Centro-Oeste. Lembre-se que os solos tropicais, eles são naturalmente ácidos, então a calagem para equilibrar o pH do solo é um processo importantíssimo, né, que permitiu o avanço das práticas agrícolas em porções significativas do coração territorial do Brasil. Tudo bem? A gente pode falar de técnicas de irrigação, a gente pode falar de utilização de sementes geneticamente modificadas, a gente pode falar sobre a introdução de defensivos químicos, né? Um conjunto de agentes químicos industriais que nós chamamos de agrotóxicos. A gente pode falar sobre a lógica de monoculturas de exportação que são prioritárias nessa modernização. Tudo bem? Ao mesmo tempo, a gente pode, né, falar sobre a presença, né, de fortes capitais. Aí você pode falar, inclusive, de características de um sistema intensivo. Tudo bem? Beleza? A gente pode falar aí da alta produtividade no campo. Certinho? Meus amores, alguma dúvida para compreender a questão número 14, as suas exigências, os verbos de comando, aquilo que se esperava que vocês desenvolvessem em termos de pensamento? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Tudo no esquema? Então vamos seguir aí. Vamos para a questão de número 15. Questão de número 15. Temos aqui, ó. Apelidada de Matopiba, né? Estudamos, foi um dos últimos assuntos que nós vimos no capítulo, tem a ver com aquela parte que a gente chamou de avanço da fronteira agropecuária do Brasil 3, né? A região de Matopiba, né? Ou Mapitoba, ou alguns, né, chamam de Matopi, beleza? A região desponta como uma das maiores potências do agronegócio,
com 2 milhões de habitantes. Esse pedaço do Brasil ainda apresenta um PIB modesto, 6 bilhões de dólares, equivalente ao de Belém, mas o que chama mais atenção é o crescimento, né, de práticas do agronegócio, um território gigante, monstruoso, que é quase o território, né, do estado da Alemanha. Então, só para vocês terem um comparativo aí. Mas a geração de riqueza está se acelerando. Os produtores de grãos, com destaque para a soja, estabelecidos há mais tempo, são migrantes do centro-sul do Brasil, estimulados pelas terras baratas, né, pela baixa especulação fundiária, em sua maioria gaúchos e paranaenses. Olha a lógica aí da tendência do avanço da fronteira agropecuária. A ele se somou recentemente uma leva de investidores estrangeiros e empresas do agronegócio. Desde os anos 80, a gente tem a presença, né, de importantes latifundiários, importantes membros representantes do agronegócio, que principalmente no início do século XXI, já com grande capitalização, com a presença inclusive de investimentos externos, há um grande crescimento dessa região, passando a incorporar inclusive porções do estado da Bahia, aí justificando a utilização da expressão, né, Matopi e depois Matopiba, certo? Pegando porções dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? As porções, né, do estado da Bahia incorporadas a essa região foram as últimas, né, a serem incorporadas entre os estados. A ele se somou recentemente uma leva de investidores estrangeiros e empresas do agronegócio. Foram eles que fizeram 70% das aquisições de terras na região em 2008. A estimativa conservadora é que a economia de Matopiba esteja crescendo a taxa de 10% ao ano. É um ritmo, assim, extremamente acelerado. Vamos lá. Explica a origem dos apelidos dados à região mencionada na reportagem. Então, nós temos aqui, ó, a origem é porque ela integra porções territoriais de 4 estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Tá legal? Então, a gente está falando aí de porções do norte e do nordeste brasileiro. Tudo bem? Então, o avanço da fronteira agropecuária importantíssimo, né? Fronteira agropecuária atual no Brasil, em porções do norte e do nordeste brasileiro. E cite, então nós temos aqui, ó, 2 verbos de comando, então, e cite, agora o segundo verbo de comando, pelo menos um ponto importante sobre a área correspondente. Gente, o que acontece? Quando a gente fala de um ponto importante sobre a área correspondente, a gente está falando das características. Então, vocês podem falar, por exemplo, sobre as características de vegetação. A grande área, né? Eu fiz um esquema resumo para vocês, eu destaquei para vocês nesse esquema que a grande presença ali de área de cerrado, incorporando, né, trechos de caatinga, trechos, né, pequenos ali de floresta amazônica. Então, a gente está falando de clima tropical típico, de tropical, né, continental, de tropical semiúmido, também pegando trechos de tropical semiárido. Então, quando a gente fala de porções do cerrado, que representa mais de 90%, a gente está falando de um clima tropical típico, né, também chamado de semiúmido, com 2 estações bem definidas, certo? Uma chuvosa, uma seca. A gente está falando de vegetação de cerrado, de domínio morfoclimático do cerrado. Quando a gente fala de clima semiárido, a gente está falando do sertão nordestino, de porções do sertão nordestino. A gente está falando, né, de vegetação de caatinga. Quando a gente fala, né, da região amazônica, a gente está falando de um clima tropical úmido, certo? Então, a gente pode falar sobre aspectos, né, dessa área. Tudo bem? O posicionamento geográfico dela, porções do norte e do nordeste. Então, era isso que se esperava, né, quando a gente fala de área. Beleza? Só que a questão ainda não parou aí. Na sequência, nós temos, ó, caracterize a agricultura comercial. Então, ó, caracteriza o agronegócio. Tudo bem? Praticada na região do ponto de vista do uso da tecnologia. Beleza? Gente, se a questão para aqui, vocês poderiam falar de qualquer coisa, mas ela dá o seu direcionamento, as suas exigências. Uso de tecnologia, ou seja, utilização de alta tecnologia, né? A gente está falando de maquinários, a gente está falando de um processo de mecanização muito forte, de insumos modernos, de sementes geneticamente modificadas, de agrotóxicos, né, variados, em fertilizantes, defensivos químicos, herbicidas, fungicidas, pesticidas. Tá? A gente está falando
de utilização de técnicas de correção do solo, beleza? A gente está falando de aspectos, né, que podem ser vistos como aspectos gerais de avanço da fronteira agrícola no Brasil, em determinadas áreas. Na sequência, nós temos outra continuidade. Ó. Cite um dos principais produtos. Gente, o principal produto é a soja, tá? É a produção de grãos voltados para exportação, principalmente a soja. Um outro ponto que eu chamei a atenção, que obviamente, né, não necessariamente a questão está chamando a atenção, é o seguinte: pensando que nós temos uma produção de soja, de grãos voltados à exportação, essa região tem uma vantagem em relação a estados como, por exemplo, do Mato Grosso. Essa região está mais próxima das áreas de escoamento, mais próximas das áreas portuárias, né? E, consequentemente, nós temos vantagens em termos de transporte, diminuindo o custo, né, de produção, porque você tem uma menor distância a ter percorrida até os portos de exportação. Então, uma outra vantagem que é extremamente importante, que é a vantagem logística da região, quando comparada a outras porções de fronteira, né, agrícola histórica no Brasil. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida na questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então,